Saudações a todos. Eu quero aqui mais uma vez tomar um pouquinho do seu tempo para ministrar uma vez mais no seu coração a respeito daquilo que o Senhor tem falado nesses dias. Antes de mais nada, eu quero fazer a seguinte pergunta para mim e para você. Qual é o nível da nossa vida espiritual em Deus? Se por um momento pudéssemos medir o nosso nível de vida espiritual, qual seria? Como está a nossa condição espiritual diante de Deus? É uma pergunta interessante. Acredito que é uma pergunta que deve ser trabalhada um dia após outro na nossa vida. Nós precisamos nos examinar a tal ponto de vasculhar nossa vida e ver se de fato nosso nível espiritual está adequado diante do Senhor. Muito bem. Mas antes de responder essa pergunta, nós precisamos mapear algumas situações da nossa vida espiritual. E dentro desse mapeamento nós encontramos algo chamado alinhamento, que vai definir verdadeiramente qual é o nosso nível espiritual em Deus. Porque o alinhamento em Deus, ele define quem eu sou no Espírito. Certo? Eu quero citar um exemplo para você, rapidamente. O que me vem à memória é o episódio de Moisés. Moisés conduz o povo pelo deserto até chegar no Monte Horebe. Ali, o Senhor manda ele subir ao monte para lhe dar todo o padrão de vida para o povo de Israel viver. Todo o modelo para aquele povo viver. Certo? Então Moisés, ele sobe e se posiciona no cume do monte. E o povo, ele está aos pés do monte. Observa, cume e aos pés. Cume e pé do monte. Cume, pé do monte. Então, quando Moisés sobe ao cume do monte, diz as Escrituras que Deus desceu ao cimo do monte. Em outras palavras, é o mesmo cume do monte. Moisés subiu e Deus desceu. Ali houve um alinhamento espiritual entre Deus e Moisés. E aquilo definiu o nível espiritual que Moisés carregava dentro do seu homem interior. Sabe por quê? Porque quando Deus começou a falar lá do cume do monte para Moisés, a respeito dos 10 mandamentos, enfim, o povo lá embaixo, o povo que não estava alinhado, o povo que estava em total desalinhamento espiritual com Deus, ao invés de ouvir a voz de Deus, quando Deus falava com Moisés, eles ouviam trovões. Observa, querido, alguém desalinhado, que era o povo de Israel, não conseguia ouvir a voz de Deus. Eles ouviam trovões. Trovões. Moisés, no cume do monte, no seu alinhamento preciso, ouve a voz. O povo de Israel, no pé do monte, desalinhado no seu nível de vida espiritual, de aliança, de compromisso com Deus, não conseguia ouvir a voz. O povo só ouvia trovões e som de trombeta. Sabe o que nós aprendemos aqui, irmãos? É que quando nós não conseguimos mais discernir a voz do Espírito, significa que nós não estamos alinhados com Ele. Quando nós não estamos alinhados com Deus, nós ouvimos qualquer outra voz, menos a voz do Espírito. Nós ouvimos as vozes estranhas, nós ouvimos vozes de espíritos familiares que muitas das vezes nos confundem ao ponto de nos fazer pensar que é o Senhor que fala. Nós ouvimos vozes de diversos lugares, mas em nenhum momento conseguimos ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque há um desalinhamento. Não estamos alinhados com o plano e com o propósito de Deus. É por isso que nós não conseguimos identificar a voz do seu Espírito quando Ele fala. Por isso há tanta dureza nos nossos dias, nessa geração, irmãos. Porque eles não conseguem ouvir a voz do Espírito. E as Escrituras dizem, quando você hoje se ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Quando há uma dureza no nosso coração com respeito à voz do Espírito, há um comando de Deus, há uma voz ordenada da parte de Deus para que a gente execute alguma coisa, significa que nós estamos desalinhados. Moisés subiu ao cume do monte
E ele se tornou alinhado com Deus, com o seu plano, com o seu propósito, com a sua ideia, com a sua cultura celestial que ele queria estabelecer para o povo. Ao passo que o povo de Israel estava ao pé do monte, desalinhado no seu espírito, ao ponto de não conseguir ouvir a voz de Deus. Somente trovões, somente barulho. Então fica aqui a minha ministração nesse dia, que nós possamos estar alinhados com Deus ao ponto de ouvir a sua voz e executar a sua vontade na terra. Que nós possamos estar alinhados de tal maneira que nós não sejamos confundidos com vozes estranhas. E somente a voz do Espírito tenha total liberdade para ecoar dentro do nosso ser. Que nós possamos estar alinhados nesse tempo. O alinhamento de um homem e de uma mulher espiritual define qual é o nível do seu espírito. Diante de Deus, diante do reino do Espírito, diante do inferno e diante dos homens. Graça e paz.